Pessoal, muito bom recebê-los novamente aqui com nossa produção de conteúdo, uma discussão muito rica, importante sobre gestão da empresa, né? Nós estamos hoje com o nosso amigo Arlindo, do Grupo Kichilau. A gente vai continuar essa produção de conteúdo e hoje vamos discutir o tema DRE. Falar um pouco sobre a estrutura do DRE, essa gestão do custo, entender um pouco como funciona essa questão que é tão importante para o segmento da revenda de combustíveis, né? Essa margem tão apertada que precisa trabalhar. Então hoje a gente vai seguir com esse caminho. Então, Arlindo, vamos conversar hoje sobre a DRE. Vamos falar um pouco sobre o que é que estrutura uma DRE. Perfeito. Eu sei que você é palestrante, eu queria que você apresentasse aí, tem uma preparaçãozinha para isso. Vamos lá. Robson, eu vou abrir aqui minha colinha, tá? Como a gente falou em vídeos anteriores, somos empresários, não somos especialistas em apresentação, mas vamos fazer nosso melhor aqui para conseguir transmitir esse conteúdo para vocês de uma maneira que fique bem simples. Didático. Né? Realmente é o dia a dia, tá? Eu vou passar aqui o dia a dia do que é a análise da gente lá no grupo e Robson também, naturalmente, vai trazer como o sistema consegue se relacionar com esses conceitos que a gente vai tratar aqui. Mas vamos lá, pessoal. A DRE, né, essa sigla DRE, primeiro vamos apresentar a sigla, né? Demonstrativo ou demonstração do resultado do exercício. Né? Então, traduzindo para português, nada mais é do que você ver o lucro líquido gerado em um determinado período de tempo, que é o tal do exercício. Pode ser Trimestral. um mês, pode ser um trimestre, pode ser um ano. Né? Então, é a demonstração do resultado, leia-se o lucro líquido, que a sua operação gerou num determinado período de tempo. É para isso que serve a DRE. Tá? Então, para a gente chegar no lucro líquido, a gente precisa partir lá do começo, que é a receita. Tá? Então, eu estou com um material de apoio aqui, que eu vou fazer algumas anotações dele, vocês vão ver na tela. Tá? Mas basicamente é o seguinte, a gente começa a DRE pela receita. Mas no nosso negócio combustível, normalmente a gente está pouco acostumado a falar em faturamento. Normalmente a gente fala em volume vendido, porque o nosso negócio é uma commodity. O preço do nosso produto varia bastante. Então, nem sempre eu sei quantos R$1.000 meu posto faturou, mas eu sei quantos 1.000 litros ele vendeu. Então a gente começa aqui com volume vendido, e nesse exemplo aqui a gente vai estar falando de um posto que vende 100.000 litros, tá? Isso aqui é uma DRE mensal, tá? E vamos supor aqui um preço médio de R$6, para facilitar a conta, para ficar redondo. E esse é uma consideração importante a se fazer. Todos os dados aqui são meros exemplos, tá? E as margens, os preços que a gente está colocando aqui é só para facilitar a conta, por motivo de didática, tá? Isso aqui é realmente um exemplo. Então, vamos lá. Nosso posto ele vende 100.000 litros por mês, tá? Num preço de R$100, que vai gerar para a gente aí uma receita de 600 mil. Tá? E suponha que nesse nosso posto a gente tem uma margem de 50 centavos. Tá? Então 50 centavos por litro é a diferença entre o que eu compro e o que eu vendo. Ok, isso vai me dar um CMV de R$550 mil, ou seja, 100.000 litros a 5,50, né, já que eu vendo a 6 e tenho 50 centavos de margem. Então, um CMV de R$550 mil. Mas aí, Robson, eu queria abrir um parênteses para a gente discutir um pouco, trazer um pouco de contabilidade do sistema, para falar o seguinte. O CMV, a sigla é custo da mercadoria vendida. Ou seja, eu só contabilizo como CMV o estoque que eu vendi. Então pode ser que, por exemplo, nesse mês eu vendi 100.000 litros, mas pode ser que por um motivo logístico eu tenha comprado 120.000 litros. O meu CMV ele não mostra tudo que eu gastei comprando combustível. Ele mostra tudo aquilo que eu gastei para o combustível que eu vendi. E aí entra um ponto muito importante, porque se eu não tenho um bom processo de dar entrada corretamente nas minhas notas fiscais de combustível, por exemplo, eu vou ter um CMV
que pode estar errado. Robson, fala um pouco sobre essa questão de apuração do custo. Como que um bom processo de entrada de nota fiscal pode impactar no custo do produto que vai gerar o meu CMV na minha DRE. Perfeito, né? O CMV, ele tem uma composição sobre a quantidade do que foi vendido versus o custo que você vai considerar como valor que diminuiu do seu estoque, né? Perfeito. Então, ordinariamente, ele tem 3 metodologias de cálculo de custo, né? Que é o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, o EPS, que é o último que entra, é o último custo que vai ser considerado, e o PMC, que é o preço médio da compra. Perfeito. Né? Então, o processo de entrada, Arlindo, ele leva em consideração o seu quantitativo de estoque que você já tem em casa, ao custo que ele já tem. Perfeito. E o valor do que está entrando ao custo do que está entrando. Perfeito. Faz uma média aritmética e é esse o valor que vai ser considerado como custo. Perfeito. Mas o detalhe é que ele vai ser considerado como custo daquela data para frente. Então, Perfeito. o processo de entrada, ele precisa de respeitar a cronologia das operaçõi que vão sendo feitas ao longo do tempo. Você não pode chegar no final do mês e dar entrada na nota toda do mês todo com a data diferente do que realmente é que ela chegou. Ou então eu recebi combustível no sábado e dei entrada só na segunda-feira. Na segunda-feira. Então, ou então, feriado de carnaval, recebi combustível no sábado e dou entrada só na quarta-feira. Perfeito. E aí às vezes você pega uma nota de entrada que teve uma majoração no valor. Então essa situação ela não vai refletir claramente no custo, porque você vai considerar que a mercadoria que você vendeu no fim de semana estava usando o custo antigo. Né? Então assim, esse é um item muito importante que afeta diretamente o seu CMV. Né? E um outro item que é importante é você observar que a compra não é o custo. A compra é apenas a saída do seu capital que estava no ativo e você recebeu outro ativo em troca daquele monetário, que é o seu estoque de combustível. Perfeito. Né? Então, assim, essa é uma questão que reflete muito a dissociação entre regime de competência e regime de caixa. Muitas vezes o cara está no regime de caixa e ele opera tudo que eu vendi, menos tudo que eu comprei, e esse é o meu resultado. Então, a gente vai falando isso em mais detalhe depois, mas um exemplo por exemplo, se eu comprei 100 mil litros, mas tem um vazamento no meu tanque que eu não identifiquei, eu não faço controle de estoque e vazou 1.000 litros do meu tanque. Então, no final, eu paguei por 100, mas só vendi 99. Exato. Né? Então, assim, a apuração do seu estoque físico, ele precisa de refletir no seu estoque contábil. Perfeito. Né? Então, assim, o sistema ele estando integrado, você vai ter a oportunidade de garantir que tudo que você está operando nas suas operações de venda e de fluxo operacional de carga, descarga no tanque, ela esteja refletindo no seu contábil. Né? Então, essa operação de entrada, ela vai permitir essa operação de entrada bem feita, bem parametrizada, e com reflexo correto nas contas contábeis que dizem respeito ao seu volume versus o reflexo econômico que tem do combustível, é que vai garantir que a operação tá com paridade. Né? Perfeito. E aí a gente entra num ponto interessante, pessoal, já avançando aqui na nossa DRE, que é o seguinte. O revendedor, normalmente, ele está acostumado a entender por margem esse número que está aqui na tela, que é o número do lucro bruto, a margem de lucro bruto, que nada mais é do que a margem, o preço de venda menos o preço de custo. Mas, se a gente for voltar lá na contabilidade, né, eu prometo que não vai ter muito tecniquez, mas tem alguns conceitos que são importantes. Né? Se tiver algum contador assistindo a gente e eu falar alguma besteira, por favor, me perdoe. Mas, quando a gente olha na contabilidade, o conceito de custo, ele é o seguinte, ele é tudo aquilo que eu gasto para disponibilizar o meu produto para o meu cliente, no processo de venda. Então, no nosso caso, eu preciso, para vender o produto ao meu cliente, naturalmente eu preciso comprá-lo. Mas o combustível não chega no nosso posto por teletransporte. Eu preciso trazer este produto da base para o tanque do meu posto. Então,
o frete de entrada é uma parte indissociável do meu processo de venda. Eu não consigo entregar o meu produto para o meu cliente se eu não tiver um custo de frete para trazer esse produto para dentro do meu tanque. Então, o frete, ele é uma despesa indissociável ao nosso processo de venda, o que significa que ele deve fazer parte do nosso custo, tá? E eu vou dar outro exemplo. Em muitas formas de pagamento, existem taxas de transação. Cartão de crédito, por exemplo, você vai ter uma maquininha lá da sua operadora de cartão de crédito que ele vai te pagar, ele vai te cobrar X% de cada real que você vender. Do Pix. O Pix, o cartão de crédito, o cartão frota, né? Então, mais uma vez, eu não consigo entregar o produto para o meu cliente na modalidade de pagamento cartão de crédito sem pagar a taxa. Ou seja, esse gasto ele faz parte de uma maneira inseparável do meu processo de venda. Então ele deve ser considerado como custo também. Ou seja, eu vou apresentar aqui um novo conceito que nem sempre o revendedor, o empresário tem familiaridade, que é o conceito de margem de contribuição. Certo? Margem de contribuição, que nada mais é do que o meu lucro bruto sendo deduzido desses gastos que eu acabei de descrever, frete e taxa de cartão. Então, no nosso exemplo, eu tinha um lucro bruto de 50 mil reais, porque eu vendia 100 mil litros a uma margem de 50 centavos, e normalmente é isso que o revendedor está acostumado a ver como margem, mas para eu ofertar esse produto para o meu cliente, eu tive que pagar frete e eu tive que pagar taxa de cartão. Então suponha que nessa nossa operação aqui eu tive 5 mil reais de despesa de frete, suponha que eu só compro o frete CIF, tá? 5 mil reais ao longo do mês e 10 mil reais em taxa de cartão ao longo do mês. O que significa que a minha margem de contribuição, que conceitualmente ela é o meu lucro bruto menos as minhas despesas variáveis, que são aquelas despesas que variam conforme a minha venda, toda vez que eu vendo uma unidade nova do meu produto, eu tenho essa despesa, é uma despesa variável de frete e taxa de cartão, eu chego na margem de contribuição. Lucro bruto menos despesa variável é igual à margem de contribuição. E se a gente for olhar nesse negócio aqui, nesse nosso exemplo, eu tenho uma margem de contribuição de 35 mil reais para um volume de 100 mil litros, o que dá uma margem de contribuição de 35 centavos por litro. E por que isso é importante, pessoal? Vou focar bastante aqui para a gente entender. Como é que normalmente o revendedor faz conta? O revendedor faz conta normalmente em cima da margem. Ele pensa, eu tenho uma previsão de vender X mil litros, e esse nosso negócio, Rob, você sabe disso porque você já está no ramo há mais de 20 anos, é um negócio onde as vendas são relativamente previsíveis, né? Então, eu tenho uma sazonalidade que não é tão grande assim. Então, eu consigo ter algum nível de previsão do quanto que eu vou vender. Então, eu tenho uma previsão do quanto que eu vou vender, eu vejo o preço que eu vendo, o preço que eu compro, e chego numa conta de margem e penso, se eu vendo 100 mil com a margem de 50 centavos, eu posso ter 50 mil reais aqui para pagar minhas contas. E aí faço planos em cima disso. Eu vou contratar um funcionário a mais, eu vou fazer uma reforma aqui no posto, ou eu vou poder fazer um investimento em algum equipamento novo, e eu faço conta em cima dos 50 mil. Mas na verdade a gente viu aqui que eu tenho 5 mil de frete, e 10 mil de taxa de cartão, que para eu vender, eu tenho que ter esse gasto. Então, na verdade, o dinheiro que eu posso contar para pagar minhas contas não é o lucro bruto, é a margem de contribuição. Então, pessoal, anotem isso. Se você tiver com um caderno, com um telefone, com um computador, se eu estiver assistindo isso aqui, anote esse nome e volte no vídeo, ou então procurem mais conteúdo a respeito na internet. Margem de contribuição é um indicador que você deve acompanhar para você ter noção de qual é o volume de dinheiro que você tem disponível para gastar.
O dinheiro que se tem disponível para gastar não é o lucro bruto, é a margem de contribuição. Para gastar, eu digo, para arcar com as despesas do dia a dia do negócio, para fazer uma decisão de investimento, fazer uma decisão de compra de um equipamento, uma decisão de contratar uma nova pessoa, né? Tem que fazer conta em cima de margem de contribuição, que é o volume que você vende vezes a margem que fica para você depois de você pagar o combustível, pagar o frete e pagar o cartão. Muito bom, Arlindo. E nessa margem de contribuição, muita coisa vai impactar ela, né? Então vão ser Perfeito. diversas coisas que vão vir após você chegar nesse número, né? Exatamente. Algumas coisas que vão diretamente afetar o caixa e algumas coisas que vão indiretamente afetar o caixa, né? Perfeito. Então, indiretamente afetar o caixa, você vai ter, por exemplo, o desgaste que uma bomba vai ter por estar operando naquele mês que gerou aquele resultado, que você depreciou ela, você teve que usar ela e ela em algum determinado momento vai quebrar, porque você está usando ela e o desgaste que ela tem, ela é um componente de custo para aquele exercício que foi usado para gerar aquele resultado. Né? Então, esse gasto indireto a gente vai falar mais à frente, estou comentando aqui, mas diretamente muita coisa afeta o caixa. Perfeito. Então, como é que a gente pode... Então vamos lá. Então a gente chegou aqui na margem de contribuição da nossa DRE e a gente avança aqui já para o final da nossa DRE, que é onde eu contabilizo as despesas fixas, né? São aquelas despesas que não necessariamente elas são iguais todos os meses, mas esse conceito de despesa fixa é aquela despesa que não varia conforme a cada unidade adicional de venda que eu tenho. Você vai dizer, por exemplo, um exemplo de despesa fixa é energia. Mas você pode me dizer, Arlindo, mas a minha energia, se eu vendo mais, a bomba gira mais e eu gasto mais energia. É verdade. Mas a sua conta de energia, ela não aumenta para cada litro adicional vendido. Porque, por exemplo, se seu posto é 24 horas, a lâmpada ela fica acesa se você vender 1 litro ou se você vender 1000 litros. Eu posso só adicionar o GNV, que nesse caso ele varia... No GNV você tem uma relação muito mais direta. Mais direta. Né? Mas ainda assim seria considerado uma despesa fixa porque a conta como um todo, né, você tem o motor do GNV, mas você tem a iluminação, você tem os computadores. Outros fatores você estáticos. Tem vários outros fatores que eles não variam diretamente. Mas esse é um bom exemplo. Ou se você tem um eletroposto, por exemplo, se você tem um eletroposto, então no eletroposto aí a energia ela deixa de ser despesa fixa e vira custo, porque é o produto que você está vendendo. Então você vê que a mesma coisa ela pode ser classificada de maneira diferente dependendo da natureza dela no seu negócio. Mas vamos lá. Então eu venho aqui com as minhas despesas fixas. Eu tenho despesa com o pessoal, tenho aluguel, no nosso exemplo aqui o posto é um posto alugado, e demais despesas. O que é que está aqui dentro de demais despesas? Eu tenho conta de energia, eu tenho o custo do software da rede software, o B2Click, eu tenho água, tenho impostos e licenças que eu venho a pagar. Suponha que nesse mês aqui a gente tem R$5.000 de despesa. E aí a gente chega no nosso lucro operacional, ou EBITDA. EBITDA, 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 a gente já escuta esse nome de várias maneiras, né? E EBITDA é uma sigla em inglês, a tradução direta dela é LAGIDA, talvez você já tenha escutado essa sigla, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou lucro operacional, é a mesma coisa, né? Mas tem gente que está acostumada a falar EBITDA, tem gente que está acostumada a falar LAGIDA, tem gente que está acostumada a falar lucro operacional. O conceito, o que é? Acho que lucro operacional é o termo que melhor descreve. É o lucro proveniente da operação. A operação recorrente, né? São aquela atividade que está diretamente relacionada ao que você vende. Então, por exemplo, se eu tenho uma parcela do financiamento de um caminhão, isso tem muito mais a ver com uma decisão de investimento do sócio do que com um litro de combustível que você está vendendo, né? Então, normalmente, isso vai entrar depois do meu EBITDA, né? Dentro dos juros.
No nosso exemplo aqui que está na tela, para a gente simplificar, eu coloquei só o imposto de renda, tá? Que é o que vem depois do meu lucro operacional. Mas pode vir aqui, que aí Robson até citou um exemplo desse. Pode vir aqui juros, né? Então os juros ele vem após o lucro operacional. Impostos, que é um exemplo aqui do imposto de renda. Tecnicamente você tem também contribuição social sobre o lucro líquido, né? Que é a CSLL. Depreciação e amortização. Aí eu vou abrir um bloco aqui, Helson, só para a gente falar um pouquinho sobre depreciação, porque ela é uma despesa, ela abate da minha base de cálculo de imposto de renda, mas a natureza dela não é de caixa, né? Eu não tenho um desembolso financeiro imediato para a depreciação. Mas fala um pouco mais qual é a relação, que você estava falando há pouco, entre eu ter um sistema bem alimentado e eu conseguir gerar essa informação de depreciação corretamente. Pois é, isso é um ponto interessante, porque você tendo o sistema bem alimentado e bem parametrizado, você vai conseguir operar a sua empresa nas operações ordinárias dos lançamentos econômicos, do lançamento financeiro. Por exemplo, chegou uma conta de energia e ele automaticamente vai fazer o lançamento na conta contábil que vai afetar o seu DRE naquele item. Mas nas operações que são impacto indireto no caixa, você vai conseguir, pelo sistema, operar operacionalmente de maneira que ele faz os lançamentos automáticos de uma depreciação ou uma apropriação de despesa, de uma depreciação de veículos, um 48 avos que você faça, você vai amortizar um bem que você comprou, o bem que você comprar, ele não, de fato, ele não vai afetar o seu lucro dessa competência. Ele vai afetar o que eu já tenho, eu estou trocando o que eu tenho em dinheiro por o que eu tenho como um bem. Perfeito. Então ele não afeta o seu resultado. Então uma parcela que você vai pagar, ele não afeta esse resultado. Então esse bem, por ele existir e estar à disposição do resultado, ele vai ser lançado de maneira automática por um sistema parametrizado. Um outro item importante, por exemplo, você faz um financiamento. Você tem uma operação lá que você precisou de uma alavancagem e você usou um financiamento para que você conseguisse ter uma estrutura econômica. Esse financiamento você vai pagar todo mês aquela parcela. Então todo mês aquela parcela vai sair do seu caixa, da sua disponibilidade de dinheiro. Mas aquele valor que você está pagando, parte dele compreende um abate no principal e parte dele compreende um abate no juros. Perfeito. E esse juro, esse sim, é uma despesa da competência. Inclusive, ele entra aqui na DRE, ele entra aqui junto do IR, né? Na minha DRE aqui, ele entraria aqui. Como? Aqui seria os juros. Vocês vão perdoar aqui a qualidade da caligrafia, mas ele entraria aqui. Pois é. Então, ter um sistema bem parametrizado para que você vá fazer o lançamento da sua devida despesa e naquele instante de lançamento ele já fazer a apropriação do valor dos juros dentro da sua DRE, facilita e proporciona que você tenha de fato um reflexo concreto do que está sendo gerado de resultado do seu lucro, já descontando os impactos indiretos, que são esses valores que não afetam diretamente o seu monetário no caixa. E aí um conceito interessante, Robson, até eu vi isso num vídeo recentemente, que abriu um pouco minha cabeça para esse conceito de depreciação. Porque aí você pode perguntar, mas por que eu vou querer acompanhar uma despesa que não movimenta o meu caixa? E aí nesse vídeo, não lembro quem era a pessoa que estava falando, ele falou algo muito interessante, que é o seguinte: a depreciação, ela é um movimento de caixa antecipado, porque normalmente, quando a gente quer desembolsar dinheiro, a gente quer desembolsar o mais tarde possível, né? A depreciação é um dinheiro que você primeiro gastou. Você primeiro gastou lá atrás, então assim, você teve que desembolsar antes. Então, você olhar para a depreciação como uma ferramenta de gestão é você ter uma visão do tanto que você desembolsou lá atrás por equipamentos que hoje estão na sua operação. Isso. E que sem eles você não opera, né? Exatamente. Sem uma bomba que vai quebrar em algum determinado momento, você vai precisar de repor, por outro você não conseguiria operar o posto. Exatamente. E ele lhe dá uma visão, por exemplo,
né? Se a sua depreciação é muito alta, significa que você tem um volume monetário de equipamentos muito altos, o que também lhe dá uma visão de que lá na frente você vai ter um desembolso igualmente relevante para renovar seu parque de equipamentos. Então, o fato da depreciação não ser uma despesa que movimenta a caixa diretamente no exercício não significa que ela é irrelevante. E, infelizmente, a maioria dos empresários não olha para essa linha. É, né? Uma linha que ela traz informações que são relevantes para a gente. Tá? Então, por fim, né, eu saio do meu EBITDA ou do meu lucro operacional, faço desconto de juros, depreciação, amortização, chego na minha base de cálculo do imposto de renda, apuro o meu imposto de renda, seja pelo regime do lucro real ou do regime do lucro presumido, e chego aí sim no meu lucro líquido. A gente começou essa conversa dizendo que a DRE é uma ferramenta de demonstrar o resultado do exercício, e o resultado nada mais é do que o lucro líquido, e é aqui a gente chegou nele. Mas aí tem algumas divisões que são interessantes, são índices, indicadores interessantes que o revendedor acompanhe para ter uma visão adequada do seu negócio. Então vamos lá. Que índices são esses? Eu elenquei 4 aqui. Tem outros que você também pode acompanhar na DRE, mas esses eu considero importantes, tá? Vamos lá. Margem bruta, que ela nada mais é do que meu preço de venda menos o meu preço médio de venda naquele período, menos o meu preço médio de compra naquele período. Então, vai dar minha margem bruta. A margem de contribuição, esse aqui eu vou até destacar como extremamente importante, porque é em cima dela que a gente faz conta. Então, eu vou fazer conta de quantos litros eu preciso vender para gerar resultado suficiente para eu fazer a compra de um equipamento, né? É a margem de contribuição que vai me dar essa resposta. Porque se eu levar em consideração só a margem bruta, eu vou estar olhando um número superestimado, um número inflado. Por quê? Na margem bruta, obrigatoriamente vai vir o frete e a taxa de cartão, que eu não consigo vender sem gastar essas duas coisas. Então a margem de contribuição é super importante, né? Mais uma vez, peço aí que anote, porque isso realmente ajuda no dia a dia, ajuda a tomar a decisão melhor. Depois a gente chega na nossa margem operacional ou margem EBITDA, que é quantos centavos por litro a minha operação deixa livre depois de eu pagar todas as minhas contas, sobrando só o dinheiro de pagar o governo, né? Governo, que são os impostos, juros e tirar a depreciação. Ou seja, qual que é a margem que fica para cada litro que eu vendo dos meus gastos recorrentes, né? Então acho que essa é uma forma bacana de colocar. E nesse nosso exemplo aqui a gente tem 6 centavos por litro. Então perceba que eu saí de uma margem bruta de 50 centavos por litro para uma margem operacional, depois de pagar todas as despesas recorrentes do meu negócio, de apenas 6 centavos por litro. E por fim, a minha margem líquida, que aí sim é aquela, eu já paguei tudo que era relativo àquele exercício. Ou seja, eu paguei todos os meus funcionários, paguei aluguel, paguei os meus impostos, paguei juros, e esse é o que sobrou depois de pagar todas as despesas correspondentes àquela competência, àquele exercício. Porque a gente falou no começo que, na introdução, na verdade, talvez quem estiver assistindo aí vai lembrar, que nem sempre o que eu gero de lucro líquido significa geração de caixa. E a gente vai ter um bloco exclusivo para falar sobre isso. Mas voltando aqui para a margem líquida, ela é aquela margem que sobra depois de eu pagar tudo relativo àquela competência, né? Aquele exercício que eu estou apurando, no nosso exemplo aqui, é um mês. Então perceba que
o quão apertada é a margem desse nosso negócio. O que é que isso significa? Se eu opero com a margem tão apertada, significa que o meu negócio é muito sensível a desvios. Qualquer coisa que desvie do meu processo padrão ali, seja eu fazer a manutenção errada de um equipamento que vai me gerar um desgaste prematuro que eu tenho que repor ele com mais antecedência, seja eu não fazer uma verificação correta do meu estoque e eu vou ter perda de produto, seja eu não faço uma conciliação correta dos meus cartões e eu deixei de receber um cartão que tinha que dar um comando lá no portal, subir um documento, por exemplo, e eu deixei de receber. Qualquer um desses desvios do meu processo padrão, ele é capaz de consumir esses meus 2 centavos aqui, porque 2 centavos é muito apertado. E essa é a natureza do negócio. O negócio de revenda de combustíveis, ele é assim. É assim no Brasil, é assim no mundo inteiro. Então, isso significa que é um negócio que o revendedor ele tem que gerenciar muito bem. Porque é um negócio que, como eu falei, qualquer desvio tira ele do rumo. Não permite falhas, né? Exatamente. Ele é um negócio que gosta muito pouco de falhas. Tem alguns negócios que são mais tolerantes do que esse. Pois é. Pessoal, vocês veem que é um conteúdo muito interessante. A gente vai ter muito desdobramento disso. Essa questão da margem, do como você vai impactar esse resultado operacional líquido dentro do seu fluxo de caixa, você compreender isso, vai ser coisa importante para vocês verem isso no seu dia a dia do caixa. Vai estar compondo um tema do terceiro tópico de gravação, do terceiro bloco de gravação. E eu queria que vocês acompanhassem nas redes sociais, ficassem atentos, tá vendo como é que a gente vai estar veiculando isso e até tendo alguns insights lá. Vamos ver se a gente providencia alguns cortes, algumas chamadas a respeito dessas operações, para que vocês entendam como isso pode afetar o seu negócio e como a nossa ferramenta, como um sistema bem parametrizado, bem gerenciado, consegue ajudar você a ter isso com mais tranquilidade, né? É um ramo que realmente a margem é muito apertada, é muito significativo o impacto de um desvio, de um não gerenciamento ou uma desatenção em algum item importante de uma depreciação, por exemplo, que se você não tiver esse controle à mão, você pode ter grandes problemas, né? Então, a gente vai cobrir isso, vai cobrir os índices, né? Vai cobrir os seus índices de liquidez, de rentabilidade, de necessidade de capital de giro, de repente, como é que isso pode estar impactando. Tudo bem, eu estou tendo um lucro grande, mas esse lucro grande eu não estou vendo dinheiro na minha conta. Onde é que pode estar indo esse resultado? Então a gente vai cobrir isso nos próximos temas. Eu quero convidar vocês a estar nos acompanhando e seguindo nessa cronologia. Mais uma vez pedir desculpa, porque esse vídeo introdutório foi mais longo do que o que a gente previa, né, Arlindo? Assim, já está se estendendo. Mas agradecer ao Arlindo estar participando conosco, contribuindo com sua experiência, seu conhecimento e nos prestigiando aqui com esse conteúdo. Eu que agradeço, Robson. Obrigado, pessoal, quem assistiu pessoal. Aí também. E contamos com vocês nos próximos episódios. Realmente vai vir muita coisa bacana por aí. E conto com vocês para estar compartilhando conosco esse conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima.